Olá, quinto ano, bom dia, como estão? Tia Denise espera que estejam todos bem. Como vocês podem perceber, hoje a nossa aula será em um cenário diferente, Olha só o que Tia Denise preparou para vocês. Hoje nós estudaremos em um cenário diferente por conta da semana do São João que está se aproximando. Infelizmente, esse ano nós não vamos ter a nossa festa junina na escola, mas nós sabemos que é por uma causa superior e se Deus quiser, o ano que vem vai ser tudo normal e nós vamos ter o nosso São João, nós vamos dançar quadrilha, nós vamos fazer as nossas apresentações, tá certo? Então essas 2 semanas aí, se aproximando das festas juninas do São João, o nosso cenário da aula será assim decorado com essas bandeirolas para a gente entrar no clima de São João. Tá certo? Então, cenário novo, mudado, vamos começar a nossa aula com toda a empolgação, tá certo? Peguem aí o livro de vocês, livrinho do quinto ano, e já abram o livro na página, deixa a tia Denise ver aqui, na página 48, tá certo? Porque hoje nós vamos fazer a leitura desses textozinhos aí, pra gente continuar os nossos estudos, tá certo? Na aula passada, nós entendemos como se deu a formação dos primeiros núcleos populacionais, ou seja, dos primeiros grupos humanos que se organizaram em comunidades, tá certo? E hoje nós vamos entender como se deu a formação das primeiras cidades e a expansão das cidades e a organização social, tá bom? Primeiro vamos aqui para o primeiro tópico, a formação das primeiras cidades. Primeiramente, quando as pessoas se organizaram em grupos populacionais, nós sabemos que a principal prática, a principal atividade de trabalho da época era a agricultura. Então, eles começaram a desenvolver novas técnicas para aumentar a produção. E deu certo. Essas novas técnicas de agricultura possibilitaram o aumento da produção agrícola. Então, o que sobrava, que a gente chama de excedente, eles começaram a estocar. Quando eles não estocavam, eles trocavam por outros produtos, tá certo? Então, a partir daí, começa-se a atividade do comércio. E com essa atividade do comércio, começou-se assim a surgir as feiras. Vocês sabem que as feiras são aqueles lugares específicos onde a gente vai para comprar ou vender alguma coisa. Geralmente aqui na nossa cidade, por exemplo, a feira principal acontece nos dias de sábado, onde as pessoas vão para lá, compram verduras, enfim, vários outros produtos. Então, comercializando produtos, surgiram as feiras e a partir das feiras surgiram o que a gente chama hoje de cidades, tá certo? E essas cidades, elas começaram a ser ocupadas por muitas pessoas, porque aí também com o aumento da produção agrícola, houve também o aumento populacional, ou seja, o aumento do número de pessoas, tá certo? E aí ao longo dos tempos foram surgindo várias outras atividades que nós vamos ver daqui a pouco. E também surgindo várias outras cidades. Tia Denise destacou aqui para vocês as primeiras cidades, certo? Que surgiram. Essas cidades aqui, elas surgiram na região da Mesopotâmia, tá certo? E elas foram erguidas, foram construídas pelos povos sumérios, que foram os primeiros a se fixarem na Mesopotâmia. Ur, Uruk e Eridu. Essa cidade aqui, Uruk, ela foi uma das maiores cidades da antiguidade. E elas tinham em comum, principalmente, a sua organização estrutural. Por exemplo, todas elas eram muradas com tijolos. Mas, professora, por que muradas? Esse muro era uma forma de delimitar aquele território, de delimitar aquela região e também uma forma de proteção, tá certo? Olha, meus amores, aqui na página 48, que vocês já pegaram aí o livro e já abriram, aqui na página 48, tem, veja só, um mapa mostrando os primeiros assentamentos e cidades no mundo, certo? Que foi principalmente primeiro ali no continente africano e também no continente asiático,
tá? Então, ó, observem direitinho aí, tá certo? Para vocês poderem compreender melhor. E aqui, tia Denise vai fazer a leitura com vocês do primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Então, acompanhe. Vamos lá. A formação das primeiras cidades. O desenvolvimento de técnicas de agricultura e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimento crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva, pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam dedicar-se à produção artesanal. E isso é importantíssimo. Com o desenvolvimento, com o aumento populacional, nem todas as pessoas permaneceram no campo e nem todas as pessoas praticavam a agricultura. Não, começou aí também a produção artesanal, que também foi e ainda hoje é uma atividade muito importante. Vamos continuar. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio, separando-os do trabalho no campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, dando origem às cidades. Muitas delas eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam a área, o que tia Denise já explicou para vocês, né? Muitas dessas cidades, elas eram cercadas por muralhas. E, pessoal, outra coisa importante que eu quero destacar também para vocês nesse parágrafo é a importância dessa variedade, né? Porque imagine só se tivesse continuado apenas com a agricultura, não tivesse surgido outras atividades, né? Então, esse surgimento de novas atividades foi importantíssimo para a economia e, claro, para toda a população. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades, como Ur, Uruk e Eridu. Elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha um exército e um sistema de administração pública. Outros núcleos urbanos construídos em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, há mais de 3.000 anos surgiram em várias cidades, como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, Hayang, na China, Tenochtitlan, na região onde hoje se localiza o México. Então, com o passar do tempo e com as evoluções, foram surgindo mais e mais cidades e, claro, sempre maiores, né? Um exemplo, né, que tia Denise leu aqui no parágrafo, de Atenas, que futuramente nós vamos estudar ela, foi uma cidade importantíssima, que lá foram desenvolvidas também coisas importantíssimas que até hoje nós usamos no nosso dia a dia. E claro, com esse crescimento, com o surgimento de várias cidades, né, houve essa expansão, esse crescimento, então eles começaram, né, a ter a necessidade de uma organização mais séria, que é o que nós vamos ver aqui, olhe, na página 50, expansão das cidades e organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África, como nós já sabemos. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e transformaram-se em grandes impérios, como o Império Egípcio, que nós vamos estudar mais na frente, e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, ou seja, por uma pessoa religiosa. Vamos lá, deixa a tia Denise ver, por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, comandado assim por um rei. Então, quando essas cidades cresceram, né, e até mesmo muitas por meio de batalhas conquistavam outras regiões, muita forma administrativa foi mudada. Construía-se grandes palácios e entregava-se assim a administração daquela cidade a uma pessoa que depois era denominado o rei.
Então, por muito tempo, essas áreas, elas foram dominadas, elas foram administradas por reis. E eu quero que vocês entendam também que nessas cidades antigas, né, que tia Denise já destacou para vocês, havia muitas batalhas, porque uma região, né, desejava conquistar outra. Então, um rei, quanto maior fosse o seu império, ele era mais poderoso, ele era considerado mais forte, mais poderoso. Por isso que havia essas batalhas para essas conquistas. Vamos para o segundo. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do império e da vida em sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Foram criados órgãos administrativos e jurídicos, ou seja, também foram criadas leis para poder organizar melhor. Pois era necessário arrecadar impostos, construir novos prédios, aplicar as leis e defender a cidade, entre outras funções. Com essas mudanças, surgiram muitos profissionais essenciais à vida em uma sociedade. Ia destacar aqui 3, mas no livro de vocês tem mais. Olhem só. Agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitas outras profissões, né? Como nós sabemos hoje, na nossa sociedade moderna, atual, nós temos uma diversidade muito grande de profissões. Último parágrafo. Com o desenvolvimento das cidades, o registro das informações se tornou cada vez mais necessário. Por exemplo, a arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quem não tinha a obrigação de pagar e quem estava em dívida. Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então, pessoal, aqui a gente vê, voltando àquele conteúdo que nós vimos, né, nas nossas aulas passadas sobre as escritas, nós vimos aqui, nós estamos vendo mais uma vez que a escrita ela surgiu como uma necessidade. Então, eles precisavam se organizar, precisavam anotar, né? Muito essa questão do recebimento de impostos, a questão também de delimitação de território, a questão também de coisas religiosas, eles precisavam anotar. Então, eles sentiram a necessidade de criar um sistema de escrita. E os primeiros povos a criarem, segundo a história, o primeiro sistema de escrita, há cerca de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, foi o povo sumério, o que ajudou bastante na questão da organização. Tá certo? Então, pessoal, agora tia Denise vai querer que vocês façam a atividade, tá certo? Como nós estudamos as duas páginas, 48 e 50, tia vai querer que vocês façam a atividade da página 49, tá certo? E a atividade da página 51. Então, só essas duas, tá? Após você fazer a atividade, fotografe e envie novamente na plataforma. Tia Denise também vai deixar aí anexado, abaixo na plataforma, um recursozinho do livro de vocês, um audiovisual que tem até aqui do lado, ó, os povos da Mesopotâmia, para vocês assistirem e entenderem melhor como eram os povos daquela região, tá certo? Então, não esqueçam, assistam a aula direitinho, depois o videozinho que tia Denise vai deixar e depois façam a atividade e enviem de volta, tá certo? A nossa aula de hoje é essa, espero que todos tenham aprendido. Até a nossa próxima aula de História e um beijo!